Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de algarismos significativos, vendo as regras de adição e subtração. Por que é necessário a gente aprender as regras de adição e subtração? Porque a gente vai trabalhar com algarismos significativos, porém esses algarismos significativos terão quantidades diferentes de dígitos após a vírgula. Então é aí que a gente deve conhecer as regras de adição e subtração para saber como que a gente vai deixar o resultado final. Então, para adição e subtração, qual é a regra? O número de dígitos à direita da vírgula no resultado final deve ser o mesmo do número com menos dígitos. Vocês perceberam que ele usou dígitos e não quantidade de algarismos significativos, porque tem diferença. Vamos recapitular a quantidade de algarismos significativos nos números que eu coloquei aqui. Se eu olhar para o número 11,51, quantos algarismos significativos ele tem? 4. 1, 2, 3, 4. E o número 237,0? Também 4. 1, 2, 3, 4. Mas se a gente olhar para esses números e olhar a quantidade de dígitos após a vírgula, vai ser diferente. 11,51, 2 dígitos após a vírgula. 237,0, 1 dígito após a vírgula. Então, este resultado da soma vai ter que ter a mesma quantidade de dígitos daquele que tem menos dígitos. Então, no caso, este número aqui, que é o segundo. Então, ó, vamos só anotar. Dígitos após a vírgula, 2. Dígitos após a vírgula, 1. Como que a gente faz, então? Se tá com uma calculadora, é fácil, só é somar esses números e deixar o resultado final com somente um dígito após a vírgula. Mas vamos supor que não temos uma calculadora. Como que a gente faz essa soma? Desta maneira aqui. 11,51 mais 237,0. Lembrando que vírgula embaixo de vírgula. E aí a gente vai fazer a soma. Então vamos fazer a soma. Quando não tem nada, né, significa que seria um zero aqui. Então vai ser 1, 0 mais 5, 5, 7 mais 1, 8, 3 mais 1, 4, 248,51. Mas eu vou apresentar este resultado com os 2 dígitos após a vírgula? Não, nós vamos apresentar somente com um dígito após a vírgula. Então, o número pararia onde? Aqui no 5. Aí, nós temos que aplicar a regra de arredondamento. No caso aqui, é 1. Como é 1, 1 é menor que 5. Lembra das nossas regrinhas de arredondamento? Como 1 é menor que 5, então o resultado final desta soma vai ser 248,5. Mantém o último número, que é 5, tá? Então, esse seria o resultado da soma. Vamos ver agora para a subtração, como que a gente deveria proceder. Quantidade de algarismos significativos. 1, 2, 3. Quantidade de algarismos significativos. 1, 2. Mas quantidade de dígitos após a vírgula. Este daqui, 1, 2. Então, 2 dígitos após a vírgula. Quantidade de dígitos após a vírgula. 1, 2, 3. Agora eu conto o zero. O zero não é algarismo significativo, mas é dígito após a vírgula. Então, tem 3. O resultado final deve ficar com aquele que tem menos dígitos, com 2. Então, vamos montar aqui. 4,54 menos 0,013. Aí, quando não tem nada, é 0. Vocês vão fazer a subtração normal. Eu faço daquele jeito de emprestar e devolver. Muitos fazem de outra maneira, não tem problema, tá? E vocês, inclusive, podem até fazer utilizando a calculadora. O que importa é deixar o resultado final com a quantidade de dígitos, seguindo aquele número que tem menos dígitos após a vírgula. Então, 3 para 10 vai dar 7. Devolvo aqui. 2 para 4, 2. 0 para 5, 5. E aqui, 0 para 4, 4.
Então, este número seria quanto? 4,527. Deu 3 dígitos após a vírgula. Não posso deixar com 3. Tenho que deixar com 2, porque tem que seguir este algarismo significativo aqui, que tem 2 dígitos após a vírgula. Então, vai parar aqui. Mas agora é 7. Como é 7, 7 é maior que 5. O que acontece com esse número? Aumenta uma casa. Então, vai ficar o resultado final, 4,53. E é isso que a gente tem da adição e subtração envolvendo algarismos significativos. É essa regrinha. Agora, a gente vai ver da multiplicação e divisão. Então, continuando, agora a gente vai ver as regras da multiplicação e divisão para algarismos significativos. Tem diferença da regra anterior, da adição e subtração. Para a multiplicação e divisão, como que a gente vai proceder? No resultado final, o número de algarismos significativos deve ser o mesmo que o menor número de algarismos significativos. O que significa isso? Agora a gente tem que contar a quantidade de algarismos significativos. E no resultado final, colocar o resultado que siga aquele número que tenha menos algarismos significativos. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, 9,500. Lembra que eu já falei em aulas anteriores para vocês que 9,500 é a mesma coisa que o quê? Que 9,5, que 9,50, que 9,500. Aqui o que está mudando é a precisão do número. Então, eu tenho este número vezes 2,00. 2,00 é a mesma coisa que 2, ou 2,0, ou 2,00. Mudou também a precisão. Se a gente for fazer essa multiplicação, a gente consegue fazer de cabeça. Ela dá quanto? 19. Mas a gente pode colocar o resultado aqui como sendo 19 apenas? Não. Primeiro porque esse número 19 não tem precisão nenhuma. Enquanto que este primeiro número, ó, ele tem uma alta precisão, tem 3 casas após a vírgula. E o segundo tem 2. Mas, na regrinha da multiplicação e divisão, o que vai contar é a quantidade de algarismos significativos. Então, vamos olhar esse primeiro número. Tem quantos algarismos significativos? 1, 2, 3, 4. Então, um total de 4. O segundo, 1, 2, 3, 3. Então, o resultado final tem que vir com 3 algarismos significativos. Para eu deixar o 19 com 3 algarismos significativos, o que a gente tem que fazer? Vírgula, 0. Então, agora ficou 3 algarismos significativos no resultado final. Vamos olhar o segundo exemplo. Aqui eu vou montar a conta para vocês. 1,240 vezes 3,5. Vamos até colocar esse 3 mais para cá. 3,5. E vamos fazer a multiplicação. Lembrando que aqui eu estou montando para vocês, mas vocês poderiam fazer na calculadora também. Então, eu faço 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20, sobe 2, 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1, 5 vezes 1, 5, com 1 que foi 6. Mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, sobe 1, 3 vezes 2, 6, com 1 que foi 7, 3 vezes 1, 3. Faço a soma, vai dar 0, 0, 4, 13, vai 1, 4. 1, 2, 3, 4. Quantidade de vírgulas, né? A vírgula estaria aqui. 1, 2, 3, 4. Daria este número aqui se a gente fosse fazer à mão. Mas qual que é a quantidade de algarismos significativos que tem no menor número? Então, vamos contar. Esse número aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 significativos. Este daqui tem 1, 2, 2. Então, eu tenho que deixar o resultado final apenas com 2. Para ficar apenas com 2 significativos, pararia aqui. De novo, vou aplicar a regra do arredondamento. Então, este número vai ficar como 4, aqui não é 4? 4 é menor que 5. Se é menor que 5, eu mantenho esse número. Então, o resultado vai ficar 4,3. 2 algarismos significativos, seguindo este número aqui que tem 2 significativos. Vamos ver da divisão. Da divisão é exatamente a mesma coisa.
20,00 dividido por 10,0. Também dá para fazer de cabeça. Daria quanto? 20 dividido por 10, que daria 2. Mas eu posso colocar o resultado assim, 2? Não, não posso, mesmo porque esse número não tem precisão nenhuma. Então, eu tenho que seguir a quantidade de algarismos significativos do menor. Quanto que é? Aqui, 1, 2, 3. 3. Este daqui, 1, 2, 3, 4. 4. Então, o resultado final tem que ficar com 3. Para eu deixar o 2 com 3 significativos, o que eu tenho que fazer? Vírgula, 0, 0. E aí, consigo deixar o resultado final com a quantidade de algarismos significativos que eu tenho que deixar seguindo a regrinha da multiplicação e divisão. Então, seria isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E nas próximas aulas a gente vai mudar um pouquinho, tá, o conteúdo e vamos falar um pouquinho de cálculo de média, variância, desvio padrão relativo. Então, a parte de algarismos significativos se encerraria por aqui. Até mais, tchau, tchau!